abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Olá pessoal, vamos aqui para o nosso quinto tópico do nosso curso, tá certo? E esse tópico eu acho que é o mais importante como igreja, você ter uma referência da meta para levar os seus acompanhados. Muitas vezes na igreja corremos um grande risco de não termos uma meta muito clara daquilo que é vontade de Deus para as pessoas que acompanhamos. E isso é muito sério, porque se as pessoas que acompanhamos, ou nós mesmos, não tivermos um objetivo, qual a meta principal que Deus quer para mim, para você e para aqueles que acompanhamos? E podemos pensar que é a nossa salvação, não é verdade? A nossa salvação é a meta principal, o objetivo principal de Deus é a nossa salvação. O que Deus mais quer com a vida do seu acompanhado? É a salvação dele. E, obviamente, com o máximo proveito possível na eternidade. É um tema pouco falado na igreja. Eu li esse tema nesse livro aqui, A Ciência da Cruz, de Edith Stein. Ela, brevemente, resumindo aqui, ela vai falar sobre a vida de São João da Cruz. Mas o que eu quero trazer para vocês desse livro também, e dentro desse tema, é sobre os graus de glória no céu. E muitas vezes nós não temos acesso a esse tipo de conteúdo. No céu haverá graus de glória, iluminação e agilidade, por exemplo. São duas capacidades. Alguns brilharão mais. Santa Teresa vai dizer: meu Deus, que no céu todos tenham mais glória do que eu, mas que ninguém te ame mais do que eu. Obviamente, ela começou isso um pouco tardiamente, como Santo Agostinho também, porém, ela começou. E ela indica que não demoremos a ajudar as pessoas a entrar nesse caminho de santidade. Esse termo que, infelizmente, muitas vezes na igreja, ele é visto como... isso melhorou depois do Vaticano II. A nossa cofundadora no Shalom, ela fala, nossa mãe, Maria Eni, ela fala inclusive sobre que no Vaticano II, ela que pegou um tempo atrás do Vaticano II, nós vemos os santos, mais os celibatários, as freiras. E o Vaticano II inaugurou um tempo novo de santidade para todos os seres humanos, para todos os leigos, para todos os católicos. E é muito importante purificarmos o nosso olhar. Termos um olhar de Samuel. Nós do Shalom também utilizamos um pouco esse termo. O olhar de Samuel, que vê não apenas as aparências, vê que todo ser humano, veja, cuidado, olhe que isso é palavra de Deus. Eu vim para que o Papa tenha vida, para que os santos canonizados tenham vida. Disse assim Jesus? Não. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas voltando aqui para o termo santidade, é muito importante que esse termo seja muito familiar dentro do nosso caminho de vida cristã. Mas esse termo santidade não pode ficar muito subjetivo. Ele precisa estar dentro dele aspectos muito concretos. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns termos como a missionariedade profissional. O que é isso? Um termo novo, né? Porque o missionário, ele precisa zelar pelo seu profissionalismo. Eu conheci um irmão que ele soube que eu estava fazendo um MBA em gestão empresarial numa universidade aqui em Fortaleza, no Ceará, e ele disse, Cassiano, e ele coordenava
acho que ainda coordena, o maior evento que o Shalom promove. Ele disse, se tiver uns cursos lá, me fale, que eu quero fazer. Veja, ele é um missionário que pretende qualificar cada vez mais a sua ação missionária, a sua ação apostólica. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós achamos que vou pregar de qualquer jeito, vou realizar um seminário de vida no Espírito Santo de qualquer jeito, eu vou servir aqui no meu ministério de intercessão de qualquer jeito, como se eu não precisasse ler alguns livros para qualificar essa minha ação apostólica. Veja, até na vida de oração, quantos livros Santa Teresa escreveu para nos ajudar nesse nosso caminho de vida, de oração e de acompanhamento. São João da Cruz, ele vai dizer como muitas almas, às vezes, elas se paralisam. Santa Teresa tem uma seguinte frase: no caminho para Deus, quem não avança, retrocede arrastado pela corrente da nossa natureza corrompida. Veja, então ela diz que não existe estarmos, vou aqui, ficar aqui, agora eu estou aqui, garantir a minha salvação. Cuidado. Temos que sempre darmos um passo e levarmos os nossos acompanhados a darmos estes passos. Outra palavra muito forte que nós precisamos ter muito cuidado para ajudar os nossos acompanhados é o engajamento deles. Eles precisam estar engajados em alguma pastoral. Eles precisam estar... Não existe santidade sem engajamento. Hoje estamos até numa certa crise de isolamento. Cuidado com isso. Você precisa estar nesse movimento e levar o seu acompanhado a sempre estar procurando o pároco para... O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer para colocar os dons que Deus me dá, os talentos, como diz na palavra de Deus, os talentos que Deus me dá, para que eles sejam multiplicados. Isso é seríssimo, meus irmãos. Muito cuidado com isso. E outra coisa, uma abertura crescente, para servirmos aonde Deus mandar. Aonde eu falo geograficamente e digo também a multiplicidade de necessidade na igreja. Meus queridos, se você nunca lavou um banheiro, cuidado. Se você nunca limpou um chão, passou um pano de chão, ou se você nunca mais fez isso, cuidado. São João da Cruz, ele diz, inclusive, para tomarmos cuidado com o perfume que usamos, para não nos afastarmos dos serviços mais simples que a igreja pode precisar. Cuidado para você não ficar elitizado no serviço a Deus. Isso vai te afastar, principalmente no nosso planeta, que é um planeta extremamente injusto, que a maioria do dinheiro está na mão de pouquinhos. A maioria do acesso à dignidade humana está na mão de pouquinhos. E isto não é santidade. Né? A gente vê, infelizmente, inclusive, os cristãos desligando a sua vida espiritual da sua ação social. Por exemplo, quantos cristãos católicos não conhecem a doutrina social da igreja? Tanto que não se importa com o voto, que não se importa nem nada com a política, não precisa entrar em partido. Principalmente aqui no Brasil, esses grandes partidos é um horror. Cuidado com isso. Temos que trocar e renovar. Inclusive, descobrir e acompanhar novas lideranças para esses cargos tão sérios, que muitas vezes são católicos mal ou nada acompanhados, que fazem tudo só pelas suas cabeças e não tem ali um caminho sério. Já que, como diz o Papa Francisco, a política é um alto grau de amor, essas pessoas precisam ser muito ajudadas.
E também é muito importante você perceber na vida do seu acompanhado como ele tem crescido nas 3 virtudes teologais. Ele tem crescido na fé, na esperança, na caridade. Como é que se cresce na fé? Na vivência concreta das experiências cotidianas. Como se prova uma fé provada, uma esperança provada. Ou é uma esperança teórica, intelectual? E a caridade, principalmente, é uma caridade que ela é comprovada, mesmo nos momentos que as suas lideranças lhe afastam afetivamente, mas que efetivamente você está ali procurando persistir no seu engajamento, na sua vida de oração. Eu digo isso às suas lideranças, porque, meus queridos, nós temos que ter uma maturidade humana de compreender, inclusive, como Santa Teresa diz, os momentos de incompreensão dos bons. Pessoas santas. Quantos e quantos santos passaram por isso? Santo Afonso de Ligório, desligado do seu conselho, da sua fundação. São João Calazans, também afastado e acusado de coisas seríssimas, pedofilia. Meu Deus, eu poderia aqui citar vários e vários exemplos de santos que foram incompreendidos. Temos que ter maturidade para isso e acompanhar esses nossos irmãos nesse processo de crescimento, também nesses momentos. Quantos e quantos se afastam da igreja porque nesses momentos são julgados, rotulados e abandonados? Por favor, cuidado. Temos também que tomar cuidado com as virtudes cardeais, que são as virtudes chaves, né? Vou ler um pouco aqui do catecismo. Olhe como diz lá o sede ponderados e comedidos para poderdes orar. 1 Pedro 4,7. A prudência é a reta norma da ação, escreve São Tomás, seguindo Aristóteles. Não se confunde, diz lá no catecismo, artigo 1806, nem com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. Prudência não é medo, não é timidez, nem duplicidade ou dissimulação. É chamada auriga virtutum, condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes. Veja, não é o medo, tá certo? E não é timidez, ok? As pessoas mais tímidas precisam ser treinadas para, quando necessário, serem proativas. A justiça. O que é justiça? Aquilo que o evangelho, o perdão, a misericórdia, mas também a correção fraterna. Ok? A fortaleza é outra virtude cardeal e é muito importante avaliarmos o nível de fortaleza dos nossos acompanhados. E também a temperança, que é outra virtude, modera a atração do prazer e proporciona o equilíbrio do uso dos bens criados. Nós podemos desejar ter bens, mas precisamos desejar muito mais compartilhar esses bens. Inclusive ter para compartilhar. Se você tem um potencial de empreender, isso é importante para compartilhar emprego, compartilhar dinheiro com tantas obras de caridade, ou que precisam serem multiplicadas, ou que precisam, que já existem, precisam da nossa ajuda. Mas jamais nos fecharmos a uma acumulação, como diz aqui a virtude da temperança. A gente vê, né? Esse termômetro é muito claro. Se você vai só acumulando dinheiro num país, ou no mundo, num planeta, que está cada vez mais acumulando e vendo cada vez mais pessoas ficando pobres, isso é muito estranho. Meus caros, eis aqui mais um módulo. É muito importante você anotar, fazer anotações. É muito conteúdo, muito sério, para que você possa conduzir com segurança os seus acompanhados
a um caminho sério de santidade e de vida espiritual cristã católica. Um grande abraço e nos vemos no próximo módulo.